As provas mais graves até o momento contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes foram reveladas e nesse vídeo você vai saber quais são e vai entender a gravidade da situação. Antes disso, porém, eu preciso mostrar rapidamente aqui a hipocrisia que deu o tom a um evento do governo federal realizado ainda ontem. Um evento que, na verdade, se deu por conta de um pacto entre os três poderes por uma agenda ambiental de transformação ecológica. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em seu discurso estava toda plena, como se a sua gestão estivesse sendo marcada pelo heroísmo. Hoje, nós aqui reunidos, Legislativo, Executivo e Judiciário, para enfrentar o maior desafio de nossa geração, a preservação de nosso país e de nosso planeta para nossos filhos e filhas, para nossos netos e netas. Ela só esqueceu de mencionar que o que está acontecendo na prática é muito diferente do que ela traz no discurso. O governo Lula acabou de superar o próprio recorde no número de focos de incêndio na Amazônia em um mesmo ano. A melhor marca até então era do ano de 2010, o último ano do segundo mandato de Lula, quando foi registrado o número de 58.476 focos. Agora, em 2024, esse número já foi superado, já foram registrados 59.263 focos de incêndio e ainda estamos no mês de agosto. Mas a hipocrisia nesse evento não se restringiu apenas à questão ambiental. Lula, em seu discurso, exaltou a relação entre os três poderes, um dia depois do famoso almoço onde todos fizeram as pazes. E a minha alegria aqui hoje, ministro Barroso, senador Pacheco, deputado Lira, a minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os três poderes aqui, já tínhamos juntado quando teve o golpe de 2008, mas juntar ele agora demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória. Pois é, a relação voltou a um nível de harmonia que não se via há muito tempo. Uma harmonia que faz bem para todos, menos para o povo brasileiro. Mas ninguém ali se importa com o povo, então isso não faz a menor diferença. Bom, agora eu preciso partir para o assunto mais importante desse vídeo. As provas mais graves até o momento contra a atuação de Alexandre de Moraes vieram à tona. Uma sequência de mentiras dentro de um mesmo caso foram reveladas. No sábado, dia 12 de novembro de 2022, às 22h02, Ayrton Vieira, o juiz instrutor do gabinete de Moraes no STF, enviou pelo WhatsApp arquivos relacionados à manifestação convocada contra ministros do STF em Nova York nos dias 14 e 15 do mesmo mês. Os ministros estariam nessa data na cidade para participar de um evento privado promovido pelo LIDE. Nesses arquivos enviados por Ayrton Vieira, constava um vídeo onde era revelada a localização do hotel em que os ministros estariam hospedados. Ele pediu para que Eduardo Tagliaferro, o então chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, identificasse e bloqueasse os autores de maneira urgente. Nesse momento, Eduardo informou que estava indo de São Paulo para Brasília. Mais tarde, às 23h09, ele falou para Ayrton que as postagens em questão não tinham relação com o processo eleitoral, então não sabia como fazer esse bloqueio pelo TSE. Vale ressaltar aqui que para fazer um bloqueio urgente como esse, seria necessário fazer uso do poder de polícia do TSE. O STF, de onde partiu a solicitação, pois Ayrton Vieira é o juiz instrutor do gabinete de Moraes no STF, não tem esse poder. Bom, Ayrton Vieira ignorou esse problema e pediu apenas se os autores tinham sido identificados. Tagliaferro respondeu que apenas um, do Paraná. A pessoa a qual ele se refere nesse momento é Homero Marchesi, ex-deputado estadual do Paraná. O relatório foi enviado por Tagliaferro às 23h54, só que em vez de registrar oficialmente como um pedido feito pelo gabinete de Moraes do STF, o documento apontava que o material tinha sido recebido de forma anônima e que a produção do relatório havia sido solicitada por Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar de Moraes no TSE. Ou seja, uma mentira foi utilizada em um documento oficial e esse documento ainda continha mais uma informação falsa, que foi a imagem cuja autoria foi atribuída a Homero Marchesi. O que constava no relatório era uma imagem produzida por uma terceira pessoa em cima da imagem publicada por Marchesi. Enfim, o relatório do TSE chegou ao STF à 00:08, já na madrugada do dia 13. Com base
nesse relatório, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio integral das contas de Homero Marchesi no Twitter, Facebook e Instagram. O argumento apresentado por Moraes na decisão que bloqueou as contas foi de que Marchesi teria divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados em Nova York, o que também é mentira, pois essa informação estava nas publicações cujos autores não foram identificados. A postagem de Homero Marchesi não dizia isso. A matéria da Folha ainda confirma que a decisão de ofício saiu naquela mesma madrugada, sem que o Ministério Público tivesse sido ouvido e sem pedidos de diligências à Polícia Federal, o que desmente aquele argumento utilizado por Barroso na sessão do STF, em que os ministros defenderam Moraes após o vazamento das conversas. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Inclusive, tem mais um fato muito importante que diz respeito a essa história, mas que não foi apresentado pela matéria da Folha. Por conta de um erro procedimental de Alexandre de Moraes, o perfil de Homero Marchesi no Instagram foi mantido bloqueado por 6 meses a mais do que deveria ter ficado. Marchesi entrou na justiça com um pedido de indenização da União por conta do valor que ele deixou de ganhar com o seu perfil, que é um instrumento do seu trabalho. Inicialmente, ele venceu esse processo. Só que então, a pedido da Advocacia Geral da União, Alexandre de Moraes cassou a sentença da Justiça Federal que havia dado vitória a Homero Marchesi. Não satisfeito, Moraes ainda determinou que o Conselho Nacional de Justiça apurasse a conduta do juiz federal José Giacomo Gimenez, que foi o responsável por essa sentença. Alexandre de Moraes, nessa decisão, classificou como inimaginável que uma decisão judicial de uma instância inferior interfira na condução dos trabalhos da Suprema Corte. O ministro escreveu ainda, abro aspas, fácil perceber que o objeto principal da demanda judicial proposta é questionar, ao fim, a legitimidade de atos conduzidos em processo ainda em andamento, o que não pode ser admitido. Fecho aspas. Ou seja, a conduta dele é inquestionável. Bom, voltando agora ao assunto principal, que é o vazamento das conversas. No dia em que as justificativas foram feitas por Moraes e outros ministros na sessão do STF, o próprio Moraes disse que todos os alvos de relatórios produzidos pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Pois é, o caso de Homero Marchesi prova que isso é mentira, assim como as solicitações relacionadas às pessoas que participaram desse ato em Nova York, como foi revelado em uma matéria anterior da Folha de São Paulo. Pois bem, diante dessa sequência absurda de mentiras que sustentaram decisões e que só agora foram reveladas, o que vai acontecer? Será que o ministro e os seus assessores serão incluídos no inquérito das fake news? É mais fácil eu perder uns 10 quilos em uma semana do que isso acontecer.